Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 1º de outubro de 2020, estamos ao vivo na Primer TV. Mais uma edição desse programa que veio contribuir para o empreendedorismo da região. Estou já com meu grande amigo convidado, já está aqui no cenário, para hoje um tema fantástico, que vai instigar muito você, administrador e empreendedor. Voltaremos em seguida. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz, sim, ao vivo na Primer TV. Esse programa é em homenagem, em memória, a um grande amigo, Luiz Carlos Brasil Júnior. Agradeço demais ao Luiz Carlos Brasil Júnior, porque por intermédio dele, pude ter uma grande amizade para a minha vida, que é hoje o meu convidado, Rafael Glavan. Todo o programa temos sim uma temática muito importante, e esse tema fica registrado no nosso quadrinho do conhecimento. Nosso quadrinho do conhecimento está aqui, hoje com o tema administrador versus empreendedor. Por que o quadro? Porque nós precisamos buscar sempre o conhecimento. Você precisa sim, em toda a sua vida profissional, você como empreendedor, buscar sempre o conhecimento. Estar sempre à frente do seu concorrente, porque você tem que buscar, estudar e se aprimorar. Meu convidado, um grande amigo, Rafael Glavan, pedi para ele também, pedi uma frase marcante nesse processo, tá? E ele me trouxe a seguinte frase: os empreendedores são os agentes de mudança, destruindo a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços. Vou também ler o mini currículo do Rafael Glavan para que vocês possam conhecer e também, mais ainda, né, ele contemplar ainda mais esse programa do empreendedorismo. O mini currículo do Rafael Glavan diz o seguinte: em 2 décadas de experiência, atuou ao lado de renomados parceiros em mais de 1.530 processos de consultoria e assessoria, nos mais variados segmentos das esferas pública e privada, em organizações de pequeno, médio e grande porte. Como empreendedor, foi sócio de empresas de prestação de serviço, área financeira e de educação corporativa. Com inúmeras certificações profissionais e cursos de capacitação, cursou doutorado em logística, mestrado em inteligência organizacional, especialização em ensino à distância e o bacharelado em administração. Ministrou mais de 30 mil horas de capacitação, palestra, workshops e treinamentos. Autor de livros, ministrou 30 mil horas de capacitação para diversos públicos, interagindo com um público superior a 200 mil pessoas. Autor de livros e artigos científicos, recebeu diversas honrarias e medalhas de entes públicos e privados, destacando-se a medalha João Davi Ferreira Lima, pelos relevantes serviços prestados ao ensino superior na capital catarinense. Você já está motivado para o programa de hoje? Tenho certeza que sim. E agora sim, o meu eterno agradecimento a Rafael Glavan por estar aqui de forma voluntária, contribuindo para o empreendedorismo. Por favor, se apresente ao nosso telespectador. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos e a todas. É uma grata satisfação estar aqui presente nesse programa que trata de uma temática extremamente relevante, que é a valorização dos empreendedores. Exatamente. Desse povo sofrido, muitas vezes castigado por reportagens, pela mídia, no imaginário popular. Sim. E reitero o seu belíssimo agradecimento ao nosso irmão Luiz Brasil, que da onde estiver está aí nos abençoando. Bom, fica ao dispor, não apenas a você, a toda a audiência, para discutirmos aí de maneira amigável. Agradeço as palavras gentis
Trata-se apenas de um currículo, o currículo do Evandro e a experiência dele são maiores do que a minha, mas estamos aqui entre amigos para debater o assunto e levar conhecimento a você, empreendedor, que precisa. Nosso muito obrigado pelo aqui, convite. Muito obrigado, Rafael. De forma voluntária, com uma agenda repleta de compromisso, Rafael Glavan arrumou um tempinho para estar aqui conosco, para contribuir. Mas me chamou muita atenção, Rafael, a sua frase. A sua frase ela é muito marcante. Eu peço permissão para você, eu vou repetir essa frase, porque ela é muito assim reflexiva, tá? Os empreendedores são os agentes de mudança, destruindo a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços. Rafael, de que forma os empreendedores, então, participam dessa mudança na sociedade? O quão importante eles são para mudarem tudo isso? E de onde é que veio essa sua inspiração por essa frase, Rafael? Na verdade, há um economista, Schumpeter ou Schumpeter para alguns, que ele tem duas frases. A primeira que, por meio da tecnologia destrutiva ou da criação destrutiva, um empreendedor lança um produto, vai um concorrente e lança um melhor, vem um terceiro concorrente e lança um melhor. Então, nesse termo, destruição criativa, ou destruição, dependendo da tradução, significa que a própria competição, a própria concorrência entre os competidores faria com que a sociedade, nós, tivéssemos produtos e serviços melhores. E aí há uma outra frase dele, que é que o empreendedor é um agente de mudança. Por que um agente de mudança? Justamente pela introdução de produtos e serviços. Porque a função do empreendedor é criar. Certo. A função do governo é distribuir renda, a função do administrador é administrar, mas o empreendedor, ele por meio do seu descontentamento, que é o que nós já vamos chegar daqui a pouquinho, eu entendo o empreendedor como um descontente, com uma realidade local, regional, e ele por meio de inserindo novos produtos no mercado, novos serviços, ajudando a comunidade, ele vai destruindo criativamente. O que é a destruição criativa? É trocar aquilo que é feito de maneira errada por aquilo que é feito de algo ou de uma maneira um pouco mais correta. Certo. Né? Quando eu entrei na faculdade de administração, não se falava em responsabilidade social, certo. Não se falava em políticas públicas, não se falava em respeito, redução de desigualdades, porque não era na época. Veio aí uma nova geração de empreendedores e foi pensando, opa, isso é importante. O empreendedor ele tem um papel perante a sociedade. Sim. E hoje você já vê no empresariado essa noção de que o produto dele, que o serviço, que parte do seu lucro, ele pode ajudar determinadas comunidades ou grupos, gêneros. Mas, Rafael, eu até vou puxar um ponto, assim, eu acho que é para trazer um pouco mais de polêmica para o programa mesmo, né? E até falei isso em outros programas. A escola hoje, em geral, ela nos prepara para ser empreendedor? Ou depende isso muito do papel de um ou outro professor inspirado que está no mercado de trabalho? Rafael, eu sinto necessidade hoje de desenvolvermos mais o empreendedorismo. A escola hoje prepara o empreendedor? Ela prepara para empreender ou prepara para buscar um emprego? Bom, dentro dessa questão maior, Evandro, excelente pergunta. Nós temos algumas raízes embaixo. Sim. Você está mostrando a ponta do iceberg ou do iceberg. Dentro do ensino, especialmente o público, há algumas questões do ensino do empreendedorismo ideologicamente ser combatido. Certo, por certo. estar vinculado, supostamente, a um lado, a um espectro político oposto àquilo que dizem ser dominante dentro das instituições de ensino, especialmente as públicas. Uma outra questão é que eu entendo o empreendedorismo não apenas... a literatura, Sim, ela entende como empreendedor aquele cidadão que abre uma empresa. Só que, ao abrir uma empresa, além de empreendedor, aquele descontente, aquele que quer melhorar uma realidade, ele passa a ser também empresário. Certo. Mas ficando aqui primeiro no empreendedor, a nossa escola não prepara. Por quê? Além dessa questão ideológica, o pessoal da área de coaching, da área de humanas vai entender bem isso. Existe algo chamado mindset, sim. que na nossa época era foco. Palavra em inglês agora. Esses dias o próprio Mindset. Max Geringer falou, não, eu tenho mindset desde o tempo que se chamava foco. Só que você fala algumas frases, por exemplo, não toca no dinheiro, o dinheiro é sujo. Certo.
Isso é comprovado pela neurociência, pelo neuromarketing, pela qualquer teoria. Opa, você cresce com a ideia que o dinheiro é sujo. Você soma isso, todo o nosso lado cultural, das novelas, dos filmes, da produção nacional, Certo. aonde o empresário e também empreendedor, antes que a gente estabeleça as diferenças, ele geralmente é bígamo, ele é um sonegador, Vilão. É um é vilão. um vilão, alguém que comete crimes. Mas, no entanto, ele gera emprego. Há 40 ou 50 anos que toda e qualquer produção no Brasil coloca o empresário ou candidato a empreendedor como um vilão. Então você soma, não toca no dinheiro, Evandro, dinheiro é sujo, lava a mão depois de tocar no dinheiro. Ó, empresário é tudo malvado. Aí na sua rua, criação imaginário popular, viu lá o fulano, trocou de casa, trocou de carro, pintou a casa. Ah, está envolvido com... E às vezes ele não está envolvido com nada. Ele está envolvido com sentimento em fazer o melhor produto e serviço para as pessoas. E ele já é mal visto por natureza. De maneira que o ganho financeiro, que é uma das consequências de um bom empreendedor, ele é criticado por uma esfera ideológica nas instituições de ensino. Muitas vezes o pai e a mãe tolhem, porque o dinheiro é sujo, o imaginário popular é afetado por causa das produções, então é bem complicado. Há uns anos atrás, 2018, queria mandar um abraço aqui para o meu querido amigo e professor Diego Passoni, de Balneário Camboriú, um excelente profissional. Nós publicamos um artigo internacional numa revista nos Estados Unidos, comparando educação empreendedora com intenção empreendedora. Esses são dois conceitos importantes. Educação empreendedora e intenção empreendedora. O que nós descobrimos, para responder a sua pergunta? Aliás, o que a literatura sabe e que nós aplicamos uma pesquisa quantitativa e depois qualitativa com 600 alunos. Quanto mais a escola coloca o empreendedor como um estado de espírito, quanto mais a escola traz professores que têm experiência lá fora, quanto mais ela mostra que o empreendedorismo é um caminho possível, colocando nos planos pedagógicos a educação empreendedora, a intenção empreendedora, que é a vontade do estudante, da estudante, aumenta. Aumenta com certeza, é efeito. Por quê? Você entra hoje numa escola, o professor tem uma ideologia diferente, diz que o empreendedorismo é quase crime, que é uma espécie, eu já escutei o professor falar que é uma espécie de fascismo. Aí ele liga a TV e vê que todo empresário é malvado, a mãe diz que o dinheiro é sujo. Acabou a vida. Acabou. Pelo menos a escola deveria ser capaz de dizer, olha, existe o caminho aqui, o caminho aqui. O que a filosofia chama de cosmovisão. Apresenta todos os lados. Depois você escolhe o seu. Exatamente. Eu não preciso tomar partido politicamente ou de profissão aos 14 anos. Nós estamos vivendo quase 80. E você percebe hoje que os pequenos empreendedores aqui da região, eles sofrem por essa cultura, vamos considerar assim, por esses malefícios causados por uma história do passado. Ele sofre isso hoje, o empreendedor? Com certeza. Porque agora Florianópolis, graças aí ao trabalho de excelentes profissionais nos últimos 20, 30 anos, e a gente pode destacar aí a CAT, Catarinense Tecnologia, a Fundação CERT, Parque Sapiens. Apoiadores realmente. Os apoiadores. Florianópolis conseguiu criar um ecossistema, conseguiu criar uma cultura empreendedora. O que é uma cultura empreendedora? São locais, aquilo que antigamente nós chamávamos de clusters ou APLs, arranjos produtivos locais. Mudou o nome. Mudou o nome. Não exatamente mudou, mas mas é uma configuração. Hoje você tem apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis para abertura e realização de negócios, você tem o apoio do SEBRAE, demais instituições de ensino, UFSC, você tem aí fomento, você tem locais, as incubadoras, as aceleradoras, venture capitals para fazer o aporte, você tem conteúdo na internet. Então Florianópolis criou uma cultura, ou aquilo que se diria o mindset, do empreendedorismo. Na cultura, essa cultura vai tratar de uma região. Existem regiões que dependem de variáveis, colonização, migração interna do país, que são mais propensas ao empreendedorismo ou não. Mas a escola, Evandro, o que me preocupa?
Se nós pegarmos os cursos de administração, Sim. você tem aí uma cadeira de empreendedorismo, no máximo 2. Quando você encontra, tá? Quando você encontra. Quando você encontra, viu? Isso me chama a atenção. Me assusta isso. Me assusta. E aí, uma é empreendedorismo e a outra é plano de negócio. E o plano de negócio, que é um modelo tradicional, que é o paradigma tradicional, que é o causation, Extenso. que é, primeiro faz a pesquisa e depois vai ao mercado. É. Só que nesse ato, muda 3, 4, 5 meses. Por isso que todo empreendedor, quando chega lá no mercado, mas é diferente do que eu imaginei. Porque ele ficou muito tempo no treino. Hoje você tem metodologias mais ágeis, que se chama effectuation, que você vai montando uma espécie de plano mais resumido. Exatamente. E você já vai testando. Exemplo para você, pequeno empreendedor. Você quer começar a produção de pães, de bolos ou de docinhos. Não fica 4 meses pesquisando o bairro, 6 meses fazendo um plano de negócio. Sabe o que você faz? Os 2. Começa a fabricar, entrega de graça para o seu vizinho, cobra metade do preço para o tio que mora na casa ao lado, pede para sua esposa levar no trabalho, para sua filha levar na escola e vai conversando. Vai pegando os pontos fracos, os pontos fortes, de maneira que essa parte prática, que já é havendo uma simulação no mercado, respeitando todos os preceitos legais de higiene, vigilância, deixando bem claro, e aí o teu plano de negócio vai sendo alimentado da prática. Mudou. Não é mais a teoria plano que vai levar à prática. Com certeza. São os 2. E aí, se nós pensarmos hoje, a maioria das cadeiras de plano de negócio são dadas por profissionais, respeitando eles, que não têm experiência prática. Não, ou então estão afastados do mercado de trabalho. Ou estão afastados. Nada contra, eu acho que professor hoje é uma atividade fantástica. Não estamos falando aqui da função professor, nós estamos falando aqui da escola de negócios, do empreendedorismo. Me preocupa, sim, porque eu também, assim como o Rafael Glavan, também atuamos na área de docência e a gente percebe isso. Porque ali, sentado numa cadeira de uma sala de aula, tem um empreendedor, tem um jovem que domina muitas ferramentas, tem um jovem, um outro profissional com uma mente extremamente criativa. E até que ponto eu estou aflorando aquela criatividade? Daqui a pouco nós temos, então, em breve agora, um intervalo. E na sequência, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema, administrador e empreendedor. E também porque eu recebi 2 mensagens fantásticas de pequenos empreendedores aqui da região, me questionando sobre esse assunto. Então, nós vamos esclarecer um pouco mais após o nosso intervalo, ok? Voltamos em seguida. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com o Evandro Moritz. Hoje, com meu grande amigo convidado, Rafael Glavan. E, como eu falei anteriormente, antes do intervalo, eu recebi 2 grandes mensagens essa semana. Por que 2 grandes mensagens? São pequenos empreendedores entrando em contato comigo, me pedindo auxílio. Isso é fantástico. Esse canal é para você. Um deles, uma jovem senhora, fabricante de bolos artesanais. Fantástico. Me mandou várias imagens. Fiquei até com vontade, Rafael, de comer aqueles bolinhos. Ela é muito criativa. E eu vou deixar aqui no ar para depois o Rafael dar continuidade a esse assunto. E ela me perguntou o seguinte, ela assistiu outros programas, então, eu tenho uma mente muito criativa, eu acho que eu sou muito empreendedora, ela assim, mas eu estou com dificuldade até de administrar o meu negócio, administrar o meu fluxo de caixa. E o que eu faço? Eu não tenho como ser agora, contratar alguém para administrar a minha empresa. Eu tenho que ser tudo agora, sozinha. Eu disse assim, perfeito. Nesse momento você tem que ser tudo. Mas busque o conhecimento. E a gente continuou conversando. E recebi também uma indicação de um amigo, um grande amigo meu, de um casal jovem empreendedor aqui no município da Palhoça, que está fabricando cestas com produtos, cestas muito criativas, belíssimas cestas, tudo via digital, catálogo, Instagram, tudo perfeito. E aí ela me comentou o seguinte, olha, eu acho que eu sou a empreendedora do negócio e o meu marido é o gestor, porque ele fica me segurando. Eu disse, perfeitamente, quem sabe ele é o administrador. Opa, aí você pensa, né? Pensa no tema do nosso programa, administrador versus empreendedor. Mas eu vou discutir um pouco mais isso com o Rafael Glavan.
Até que ponto você administra, ou você é administrador, ou você tem que ser tudo ao mesmo tempo, né? Mas, Rafael, a gente estava falando também, não podemos deixar de terminar aquele assunto, né? Da questão da escola, do empreendedorismo e do plano de negócios. Então, Com certeza. Rafael, vamos lá. Bom, vamos finalizar esse assunto. Obrigado pela pergunta. Só reforçando o que o Evandro colocou antes, nós somos professores, nós somos empreendedores. E quando se fala algo, nós temos que pensar que críticas, quando bem feitas e construtivas, elas somam. Então, não é uma crítica a professores, não é uma crítica à escola em geral. A grande questão é que a escola não está dando a oportunidade igualitária de fazer com que as pessoas se desenvolvam no empreendedorismo. O que parte da literatura entende como empreendedor? Um descontente. Certo. Alguém que não está satisfeito com a realidade daquela comunidade. Quer mudar. Que quer mudar. Alguém que não está satisfeito com aquele produto, que não está satisfeito com aquele serviço. Um inconformado. Por que o meu produto eu não posso doar parte do lucro para melhorar aquela desigualdade de renda, raça, credo, cor, gênero? No ambiente social. No ambiente social. Por que grandes empresas aqui, essas de cosméticos, há anos botam vários perfis de belezas de mulheres, não só aquele estereótipo que nós tínhamos? Perfeitamente. Alguém teve essa visão e estava descontente com algo. O que pode ser entendido num processo geral de empreendedor? Aquele empreendedor que monta uma empresa, que portanto vai ser um empresário, ter um CNPJ, e aquele que ele tem essa inquietude, essa garra, esse ânimo de querer mudar, só que ele não tem o perfil de administrar. Ele quer colocar essa energia a serviço de alguém. Então não esqueça, é muito simples. O empreendedor é um descontente. Certo. Um descontente no sentido positivo. Sim, sim. Alguém que quer melhorar a realidade de algo, de alguém. E aí, ou ele pode montar a sua empresa, ser um empresário, ou ele pode usar a mesma garra trabalhando para alguém, que é aquilo que nós chamamos de intraempreendedor ou empreendedor corporativo. E por que a escola às vezes erra? É muito natural que as crianças desde cedo deveriam aprender a noção do dinheiro, saber fazer as contas pessoais, porque se não cresce, nós temos aí 60, 70, 80 milhões com problema de endividamento. Problemas de endividamento. Foi até sátira na última campanha eleitoral, quando o candidato falou que... aí a criança... Cadê aqueles cursos que ensinavam as crianças a fazer docinho em casa, pegar, vender? Acabou. Cadê as aulas de oratória? Terminaram. Eu tenho uma filha de 8 anos, uma princesa, e eu ensino ela a fazer storytelling. Ela faz desenho, vende no corredor do prédio. Ela faz propaganda. Ela vai em um restaurante, um lugar é bem atendido, ela dá 5 estrelas, dá um joinha. Estou forçando ela a ser empresária? Não. Eu quero que ela conheça os dois lados e depois ela faça a escolha dela. Perfeitamente. Eu quero que ela seja um ser humano de luz, fazer o bem para todos e não se conformar com o que é errado. Sim. Se ela for fazer isso por ela, ser uma empresária, ou se ela vai usar a mesma energia como sendo um intraempreendedor, trabalhando para alguém, é uma escolha dela. Mas nem eu, nem a escola dela tem o direito de tirar essa possibilidade de escolha. É isso que muitas escolas erram. Não mostram que o caminho do empreendedor, seja com empresa própria ou trabalhando para os outros, é alguém que não se conforma, é alguém que está lá com um crachá passando na recepção, chega um cliente perdido, eu queria ir no RH. Ele pensa, não é comigo, não é do meu setor. Não vou atender. Não vou atender. Pois não, o que o senhor deseja? Qual é o seu nome, Evandro? Vende, já vende o produto ali. Por favor, eu lhe levo até o RH. Seja bem-vindo à nossa empresa. É alguém que resolve o problema na hora. Se vai fazer isso na empresa dele ou na do outro, desde que ele seja um melhor cidadão e um melhor profissional. Faz por ele, inclusive, não faz pela empresa. Mas também me preocupa esse ponto, Rafael, até que em momento a empresa consegue dar o suporte quando ela percebe que dentro da sua organização tem um intraempreendedorismo nascendo ou tem pessoas que querem intraempreender, porque ele precisa de um ambiente para isso. E esse ambiente é criativo, a gente percebe, tem empresas hoje que não tem mais parede, tem empresas que não tem mais uma cadeira de escritório, um sofá, isso tudo para estimular a criatividade, estimular o intraempreendedorismo, e isso é relevante, né? Com certeza. Há uma tendência que daqui para frente a gente trabalhe basicamente em gerenciamento de projetos.
Perfeitamente. O pessoal que conhece aí modelagem de processo como você, o pessoal da área de projetos PMBOK, PMP, sabem disso. Há uma tendência da diminuição, já não é nenhuma tendência, é uma realidade, da diminuição do emprego formal e do trabalho. Não é? A queda do emprego e o aumento do trabalho, da ocupação. E aí o que acontece? Trabalhar em projeto, ter metas, ter resultados, as equipes comemorarem, trabalhar num ambiente criativo, é tudo que aquele intraempreendedor, aquele que quer mudar o mundo trabalhando para alguém, porque ele não quer correr riscos, não é o perfil dele. Gente, se nós formos ao inventor da lâmpada, aquele famoso que só conseguiu na milésima primeira vez, na vez 1001, portanto, quando ele disse, eu não fracassei 1000 vezes, eu descobri 1000 formas de não fazer, ele era um intraempreendedor. Ele não tinha uma empresa, ele foi bancado, ele foi financiado, como hoje aí uma aceleradora, uma incubadora, alguém dava a estrutura física e alguém dava os recursos. Os navegadores, esses que vieram para o nosso continente, eles não tinham dinheiro, eles eram bancados por reis, por imperadores. Então, muitos dos produtos que nós temos hoje, aí você para pensar que o seu botão do Facebook de curtir foi um intraempreendedor. Era um funcionário exatamente. que estava descontente. E se nós botarmos um botãozinho aqui? Curtir. O Gmail, isso que hoje tem 60% dos e-mails corporativos no mundo. Vai lá no site do Google, a nossa missão é organizar a informação do mundo. E estão conseguindo. Estão conseguindo alcançar. O Gmail foi sugestão de um funcionário. Perfeitamente. Se você pegar a Sony, antes dela lançar lá o console, o PlayStation, foi um funcionário. A diretoria inteira não queria, boicotou o projeto. Como se fosse um gerenciamento de projeto. Ele foi lá, pegou um sponsor, um patrocinador do projeto, que levou a diretoria, e foi uma das questões que salvou a Sony, foi o lançamento do console. Beleza. Então, um intraempreendedor, quando a organização consegue criar um ambiente de estímulo, seja físico, mesa, parede, a evolução da reengenharia, um downsizing, diminuição da hierarquia, só que precisa mudanças, Evandro. Na gestão? Na gestão, na cultura. Na cabeça, né? Na cabeça, top-down, na liderança. Na liderança. Porque às vezes o líder tem ciúme de quando o funcionário coloca... Lança uma ideia. Traz uma ideia. Que não é dele. Então, a empresa inteligente, ela sabe que ela vai ter que dar alguma coisa em troca pela ideia do funcionário. Sim. Seja tangível, alguma recompensa, mas é também intangível. Colocá-la em destaque no mural. Isso é feito há mais de século. Quando você entra em restaurantes de fast food e outros... Tem um destaque. Tem o funcionário de destaque do mês. Só que isso talvez funcionava para a nossa geração. Exatamente. Você aí, jovem da tecnologia, você não quer mais esse quadro de destaque. Você quer liberdade de horário, você quer poder na sexta-feira não usar gravata ou nem usar. Você quer poder fazer um teletrabalho, que é o termo antigo do home office. E a gente tem que trabalhar também pensando na nova geração, pensando nesse novo raciocínio, nessas novas ideias. Nós vamos aqui mais um intervalo, vamos fazer mais um intervalo. Está ótimo, está excelente a edição de hoje. E eu vou voltar a falar sobre esses pequenos exemplos de pequenos empreendedores que têm entrado em contato comigo, porque aqui é o canal. Aqui é o canal também para você trazer as suas dores, as suas dúvidas e perguntas tão simples como essa, que o Rafael também vai nos ajudar a responder. Ou seja, o que eu faço? Eu faço tudo no início, eu sou administrador, eu sou empreendedor e depois eu penso como dar andamento a esse meu empreendimento? Em seguida, mais um intervalo, voltaremos. Olá, retornamos ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje com o tema Administrador versus Empreendedor. Novamente o meu agradecimento. Inúmeras mensagens eu tenho recebido, Rafael, agradecendo o conteúdo. E esse conteúdo realmente não é só o meu, é de todos os convidados aqui, voluntariamente trazendo muito conteúdo. Ou seja, você imagina a trilha que nós vamos ter aqui de conteúdo para ajudar você. Nós vamos voltar ao tema administrador versus empreendedor, até porque eu trouxe dois exemplos de dois empreendedores que entraram em contato comigo, pequenos empreendedores,
que estão crescendo, estão vislumbrando já na sua mente uma fábrica de bolos e, do outro lado, uma fábrica de produção de cestas artesanais com vários produtos. Então, hoje o tema administrador empreendedor é justamente para isso agora, Rafael. Vamos discutir isso. Eu empreendedor, administro o meu negócio, ao mesmo tempo sou empresário, até que ponto que eu consigo diferenciar e quem é hoje um administrador? São muitas perguntas, né, Rafael? Mas a gente vai logo, vamos esclarecer um pouco mais sobre isso, né, Rafael? Com certeza. Só finalizando ali a questão anterior do intraempreendedor, certo. As empresas inteligentes fazem com que, mapeando seus funcionários de maneira individual, não mais tratando todos como iguais, ela vai identificando as competências de cada um e ela vai dando estímulos. O Google consegue fazer com que 20% de seus funcionários, a partir de determinado nível, participem de campeonatos internos de intraempreendedorismo, dando ideias. Perfeitamente. Se nós pegarmos aí a história da 3M, o Artifry, criador do Post-it, os campeonatos internos de intraempreendedorismo. Então, hoje, já entrando aqui na questão, o administrador moderno, ele dá poder e ele dá coragem e estímulo para que o seu colaborador haja com espírito empreendedor. Vamos tentar aqui fazer uma divisão. Administrador é aquele que administra. Claro que aqui, como administrador formado, devidamente registrado no conselho, como você também, vamos definir a prerrogativa do nosso Conselho Regional de Administração, Santa Catarina, assim como do Conselho Federal de Administração. O administrador é aquele profissional credenciado, treinado, que se formou em uma instituição de ensino e que ele é treinado para administrar, gerenciar os negócios da empresa. Recursos materiais, recursos humanos. Recursos materiais, recursos humanos, recursos físicos, dentro das áreas privativas da administração. Perfeito. Administrador, portanto, é quem administra. Quem é o empreendedor? O descontente. Aquele que ou foi demitido, precisa de uma nova fonte de renda, ou um empreendedor herdeiro, aquele que herdou o negócio do pai e da mãe, seja em vida ou não. Você tem um empreendedor chamado aquele que antevê o futuro, ele já tem uma boa fonte de renda, a esposa dele tem, ou o esposo, enfim, e ele quer uma segunda fonte de renda. Porque ele sabe que talvez a atividade atual dele daqui a pouco descontinua, ou ele está cansado da atual. Ou ele pode até tocar em paralelo na vida dele. Um marketing multinível. Se você pesquisar aí grande parte dos serviços, bares, hotéis, restaurantes, lojas, muitos deles são de pessoas que têm outras profissões. Tem outras atividades. Sim. Então, aquela pessoa, ela é empreendedora, ela está descontente com a renda, ou com a realidade da comunidade, ou com um bairro que não tem uma padaria, e em muitos momentos ele empreende, entra com capital. Perfeito. E coloca alguém para administrar, porque ele não tem tempo, não tem o conhecimento. Ele consegue discernir muitas vezes a necessidade dele buscar um administrador. Isso me preocupa às vezes, porque a gente tem empresas na região, empresas de muitos anos, Rafael, aqui, onde você encontra o principal gestor com uma cabeça empreendedora, mas eu percebo uma dificuldade para ele administrar. Até mesmo porque às vezes ele busca uma consultoria, ele busca uma mentoria, mas esse discernimento, até que ponto que ele consegue observar, né, identificar isso? Claro, né, Rafael? Claro. Porque o processo empreendedor, a jornada empreendedora, por assim dizer, alguém visionário, inquieto, quer melhorar o mundo à sua volta, ele tem muitas ideias. Em grande parte das vezes, não na sua totalidade, não é uma regra fixa, essa pessoa trabalha com um estágio mental acelerado, ela gosta de mudanças contínuas. Colocar essa pessoa para ser administradora, lidando com a burocracia, com os processos operacionais, tende a matar a criatividade. Perfeito. Então, o que acontece? O empreendedor, o descontente, quando ele monta uma empresa, ele é empreendedor e empresário. Sim. São dois perfis. Em muitos momentos, no início, ele até consegue ser o administrador. Perfeito. Só que com a empresa crescendo, uma engrenagem cada vez maior. Né? Ele precisa de mais subordinados, a empresa em questão ela vai aumentando o número de departamentos, e ele não tem a formação para administrar.
Então, em muitos momentos, como são nas grandes empresas, se chama um administrador profissional e a família fica lá no Borders, no conselho de acionistas. Sim. Ou contrata um administrador externo mesmo sem conselho de acionistas. Sim. Ou delega a administração para alguém conhecido, algum familiar. Portanto, não se tratam de 3 pessoas diferentes. Se tratam de 3 perfis. O empresário, o empreendedor, que é o visionário, o sonhador, que é um perfil. Você tem o empresário, que é aquele que constitui o CNPJ. Sim. E em muitos momentos, Evandro, eu tenho uma ideia de negócio fantástico. Só que eu não posso entrar de sócio porque eu já tenho uma empresa, isso vai me arrumar problema juridicamente. Eu vou ser um empreendedor, a mente, abrimos o CNPJ no teu nome, aí você é um empresário, e administrador pode ser um de nós ou pode ser um terceiro. Um outro terceiro. Ou, como em muitos casos maravilhosos, você tem mestre Silvio Santos, que sempre foi um empreendedor. Um administrador. Foi empresário porque montou seu CNPJ, quando herda lá do pai do Carlos Alberto de Nóbrega, o seu Antônio Manuel, se não me engano, Manuel de Nóbrega, e durante muito tempo ele é administrador. Ele é administrador. Nos últimos anos, quem acompanha aí, percebe que cada vez que ele coloca as mãos na administração, algumas questões não saem de maneira tão eficaz. Então ele continua sendo empreendedor. Sim, perfeitamente. Porque ele continua por programas e grades de programação, só que ele não gerencia mais, portanto ele não administra, mas continua sendo empresário, porque a empresa ainda está no nome dele. Mas assim, hoje se você fosse constituir, né, ou pelo menos fazer um checklist de dicas aí para o pequeno empresário, que ele tem que assumir uma série de funções ao mesmo tempo. Ele tem que assumir, ele tem que tocar, ele tem que fazer aquilo nascer. Com certeza. Ele tem que agir de forma empreendedora, porque ele é um empreendedor, ele é empresário e ao mesmo tempo ele tem que administrar, ele tem que arrumar um jeito, algumas ferramentas dele tentar gerenciar o seu negócio da melhor forma possível. Claro. Até que determinado crescimento lhe favoreça para ele ter esse discernimento de quem é que vai administrar o negócio para ele, não é verdade? É muito comum hoje nas corporações maiores você ter 2 presidentes ou 2 VPs, vice-presidentes, que são 2 perfis diferentes. Então hoje para você, pequeno empreendedor, pequena empreendedora, em muitos momentos você tem esse espírito da mudança, da vontade de fazer algo melhor, de uma segunda fonte de renda, ou porque herdou algo, ou porque realmente está precisando, mantém esse seu espírito empreendedor, esse descontentamento, essa vontade. Mas faça uma autoanálise. Se você realmente quer despender, não o dia inteiro, claro, mas 1 ou 2 horas por dia, para cuidar dessa parte de administração, funcionário, recursos, compras, verificar a produção, caso seja caso, ou lá, sei lá, uma pequena fábrica de móveis, ir lá conferir para ver se realmente está de acordo com a sua ideia. Sim. Verifique se você tem tempo para isso. Caso você perceba, não, eu sou empreendedor, eu gosto de estar na rua visitando o cliente, vendo o que está acontecendo de maneira lá no mercado, o que meus concorrentes estão fazendo, contrate um administrador bom e treine ele para que, na sua ausência na rua, esses seus colaboradores, esse seu gerente, o supervisor, esse seu administrador crie um clima que os problemas se resolvam. Porque a realidade sua da pequena empresa, como nós, em muitos momentos, quando o dono sai ou quando o empreendedor sai, ninguém consegue resolver nada. Aí fica ligando para o empreendedor. Depende dele. E depende dele. Ou seja, é uma educação também empreendedora, mas ao mesmo tempo uma educação de melhoria de processo, de organização da empresa, das pessoas se sentirem um pouco mais dona dos seus próprios negócios dentro da própria empresa, fazer com que a empresa se mova mais naturalmente, né? Que essa engrenagem. E volta para a educação empreendedora. Volta para a educação que nós falamos antes. Você que tem um pequeno comércio, uma lanchonete, uma loja de sapato, chegou um cliente, pediu a nota fiscal, você está fora do seu empreendimento, seu vendedor atendeu, travou lá a máquina de cupom fiscal. Treine, não fique nervoso. Treine seu funcionário. Senhor, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Evandro. Eu lhe peço desculpas, a máquina de nota fiscal ou o responsável pela troca não está aqui. Por favor, o senhor me deixe o seu nome, o seu telefone, que assim que o responsável retornar ou que o nosso sistema voltar, eu estou dando a minha palavra, eu vou lhe ligar.
Ou o senhor prefere que o dono lhe ligue? Dê Ou seja, oportunidade. é uma outra visão, gente. É uma outra atitude. cabeça de atitude, é uma outra cultura. Bom, nós temos aí mais um intervalo, né? Em breve voltaremos a discutir mais sobre esse tema fantástico, administrador versus empreendedor. Voltaremos em seguida. Olá, estamos de volta hoje com o tema administrador versus empreendedor. Estamos sim discutindo e eu acho que é importante agora o Rafael colocar algumas questões aí, tanto dando continuidade ao bloco anterior e também sobre a questão de alguns mitos do próprio empreendedor, da nova geração. Que nova geração é essa? Nós estamos entendendo, você está entendendo a nova geração, eu lhe pergunto? Sim. Nós precisamos entender essa nova geração, precisamos entender essa velocidade com que essa nova geração manipula dados e informações, Rafael, não é verdade? Ou seja, nós estamos preparados para dar vazão a esse conteúdo e essa velocidade da nova geração, por quê? Porque o empreendedorismo vai aflorar cada vez mais também com essa nova geração. Com certeza. Há uns 3 anos atrás, Evandro, eu participei de um processo de integração em uma grande empresa no estado, e o processo de integração foram de jovens aprendizes. Foram 2 dias o RH passando a PowerPoint com missão, visão e histórico da empresa. Muito bom. Para muito pessoal bom. de 14 e 15 anos. Mas Perfeito, no PowerPoint, perfeito. ensinar isso era... Mas precisava ser pelo PowerPoint? Não. Então, nós estamos vivendo um momento que não às vezes você pequeno empreendedor, você que vem de uma era, eu não vou abrir mão dos meus valores, eu não vou abrir mão disso. Não é abrir mão, é a ferramenta que nós usamos. Se perde muito tempo discutindo se é geração X, Y, Z, millennials, não me interessa. O que importa é que essa geração é o teu jovem aprendiz de amanhã e o teu cliente de depois da manhã. Ou talvez o teu cliente hoje, teu jovem aprendiz amanhã e teu funcionário depois de amanhã. Você falou muito agora sobre a questão da nova geração, e eu acho isso muito importante, a gente entender cada vez mais e viver essa nova geração. Mas, assim, hoje me marcou muito a presença da sua filha aqui. E eu acho que o que você falou, inclusive, do que você tem passado para ela, você está deixando um campo aberto para ela definir e escolher, né? Então, eu queria convidar a sua filha para estar ao seu lado aqui agora e trazer que ela represente, sim, nesse momento. Obrigado por estar aqui. Isso. E que ela, sim, represente esse momento agora, que seja um momento muito bonito de representar essa nova geração. O quanto que a gente tem que estar preocupado com eles e o quanto que eles vão ser excelentes empreendedores e o quanto que hoje eles já estão vivendo inúmeras ferramentas na sua mão, sim, né, Rafael? Inúmeras ferramentas hoje que nós não tínhamos. E o quão que eles estão aproveitando, será que estão aproveitando? Aí depende um pouco da educação também. Claro. Voltando ali ao ponto, obrigado, seja bem-vinda, filha. É uma geração diferente. E é claro que tem profissionais, áreas do conhecimento, como cientistas sociais, sociólogos, que estudariam isso com maior profundidade em outros aspectos. Eu percebo que, na minha área de administração, tentar entender ou comparar as gerações é sinal de perda de tempo. Nós que viemos da administração, que temos que dar resultados, eu não tenho que comparar as gerações. Eu tenho que entender o que ela deseja, adaptar os valores da empresa que são necessários, que essa geração saiba, e fazer o melhor. Sim. O que acontece? Essa geração tem facilidade. Vindo para cá, ela vem me auxiliando no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Ela gerencia, não é jogo de palavras, ela gerencia minhas redes sociais melhor do que eu. Sim. Por que eu vou competir ou vou ficar triste? Gerencia. Eu estou delegando a ela capacidade de resolução de problemas. E com a competência adequada. E com a competência adequada, né? Não é verdade? Então, assim, nós temos que não comparar, não ficar discutindo gerações. Sim. Nós temos que adequar as expectativas de ambas as gerações e trilharmos para que essa geração seja empreendedora no seu espírito. A inconformidade. Perfeito. Não compactuar com as questões que a minha geração e a sua. Sim. Ambiental, está acontecendo. Desigualdade social, está acontecendo.
não havia tantos movimentos empreendedores, desde ONGs e tudo que as organizações fazem para tentar melhorar o ecossistema à sua volta. Essa geração tem isso. Se nós formos capazes de colocar o espírito empreendedor deles para abrir empresas ou para fazer a diferença na empresa dos outros, a missão da nossa geração foi cumprida. Um legado. O legado. E aí, se me permite, Evandro, este ano, aí é uma opinião pessoal do Rafael, Certo. não confundam com a opinião do Evandro nem Certo. com a do programa. Este ano é o ano do empreendedor. Eu queria parabenizar a todos vocês, a todas vocês, empreendedores, empreendedoras, especialmente os pequenos Certo, e certo. os médios. Sim. Porque nas crises anteriores econômicas e pandêmicas, como H1N1, Sim. nós víamos muitos empresários, muitos empreendedores, muitos administradores cometendo erros Perfeitamente. e os governos indo bem. É. Este ano nós vimos uma briga top-down, federal, estadual e municipal, e nós vimos um empreendedor desde os grandes fazendo doações vultuosas, mas especialmente a você pequena empreendedora, doando seu tempo, doando seus utensílios, doando parte da sua produção de pães, de bolos, pequenos lojistas doando sapatos para desabrigados, Sim, a gente pessoas percebeu como isso. eu doando cestas básicas. Percebemos. Então, este ano, parabéns a todos nós, é o nosso ano do empreendedor, Muito bom. da empreendedora. Olha, muito feliz aí pela presença do Rafael aqui com a nossa ilustre convidada, né? Que sim, que vê muito bem, representa muito bem, sim, novas gerações. E o Rafael me colocou muito bem esse ano, eu acho que está sendo o ano do empreendedor. Eu até concordo contigo, Rafael, é um ano do empreendedor mesmo. Empreendedores espetaculares. Parabéns a todos vocês pela garra, pela reinvenção e pela luta de não desistir. Com certeza. Porque vocês, sim, estão deixando legado para muitas pessoas que estão perto de vocês, que talvez vocês não estejam nem percebendo, mas vocês estão ensinando muita coisa para muita gente. Nós estamos, infelizmente, terminando o nosso programa. Eu quero novamente agradecer muito a presença do Rafael Glavan, com muito conteúdo. Ele até brincou aqui comigo, né? Que poderia ser um programa de 5 horas, não, vamos, quem sabe, né? Quem sabe 2021. Tamanha quantidade de conteúdo que nós temos para conversar e principalmente pela bagagem do Rafael. Rafael, eu quero te passar a palavra para fazer um fechamento aí, o seu agradecimento, mas assim, o meu agradecimento eterno pela sua contribuição ao empreendedorismo da região, porque eu estou contribuindo para você, empreendedor. Rafael. Obrigado, Evandro, pelo convite, obrigado a TV Primer, a todo o pessoal aqui da equipe, do staff, muito obrigado pela acolhida, obrigado minha filha. Havia um filósofo antigo que dizia que cada um doa o que tem. Certo. Nós, professores, temos o conhecimento, o que nós estudamos. Nós, consultores, temos a nossa bagagem. Sim. Aquilo que você, administrador, chama de curva de aprendizagem. Sim. Então, tudo isso que nós estamos fazendo esse ano, seja por lives, por programas como esse, Evandro, que eu te parabenizo, nós estamos doando aquilo que nós fazemos de melhor. É uma obrigação, eu sinto. É a nossa alma. É devolver tudo que eu tive. E quando eu me referi ao ano do empreendedor, a empreendedora, não apenas você que porventura também seja empresário, que tem um CNPJ, mas também a você que faz parte das associações maravilhosas, religiosas, Lion, Sim. Rotary, a você que, tendo o seu espírito de não se conformar com essa situação, com esse contexto, se reuniu com outros empreendedores de espírito e tentou pelo menos amenizar, dar um pouquinho de inclusão, diminuir um pouco a dor dos outros. E como última dica a você, pequeno empreendedor, pequena empreendedora, não perca o programa Empreendedor aqui com o Evandro Moritz. Esse programa é feito para você, é a doação espontânea de pessoas, de uma equipe, para ajudar a realidade local. E, acima de tudo, você tem muita gente para contar. Sim. Você tem órgãos maravilhosos, todo o Sistema S, o nosso querido parceiro Sebrae. Perfeito. Consultores, aquilo que nós chamamos de educação corporativa, né? Parece uma propaganda motivacional, mas você não está só. Tem muitas outras pessoas passando pelas dificuldades econômicas. É difícil para nós empreendedores termos com quem se abrir.
Você não vai reclamar das suas dores com o concorrente. Não dá. Você não vai conversar com a sua esposa ou com o seu marido das suas dores, porque ele também tem as do trabalho. Então, um empreendedor, já finalizando, se me dá 30 segundos, quer ser empreendedor, responda 3 perguntas. Primeiro, está disposto a trabalhar mais? Sim. Está disposto a receber 30 nãos para um meio sim? Sim. Está disposto a passar todas as dificuldades? Se você responder sim, eu vou perseverar com tudo isso, parabéns. Você será um grande empreendedor, uma grande empreendedora. E não esqueça, conte com toda a nossa rede de suporte pública, privada, consultores, e especialmente com esse maravilhoso programa, ao qual eu tenho uma grande honra de ter feito parte. Muito obrigado. E obrigado pelo convite, minha filha. Muito obrigado a vocês. Muito feliz. Estamos no momento final desse programa. E mais uma vez agradeço a sua participação. Conte comigo. Eu estou aqui para lhe ajudar. É o programa Empreender. Ou seja, eu quero que você empreenda e tenha sucesso. Até a próxima edição. Um grande abraço a todos e muita força no seu dia a dia.